Pessoal, tudo bem? Eu sou Elaine, sou professora de matemática dos sextos anos. E a aula de hoje, unidades de medida. Bora para a aula, pessoal? E eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, curtirem esse vídeo, que assim as aulas chegam até vocês. Então vamos lá. O que é medir? Veja nas figuras várias situações que envolvem medidas. Em todas elas, temos números que representam unidades de medida. Então, na temperatura, para medir um tecido, o horário que está durando a partida entre Peru e Brasil, as partidas no geral, e para medir o peso, né, gente? Medir é comparar. A unidade de medida é o padrão com o qual comparamos o que queremos medir. Como se media as coisas antigamente? Durante muito tempo, usava-se algumas partes do corpo para medir as coisas, como o palmo, o pé, o passo, a polegada, jarda e a braça. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Algumas dessas unidades ainda são encontradas em alguns objetos e situações e vêm do sistema inglês de pesos e medidas. A gente consegue alguns exemplos aqui, ó. As polegadas de um aparelho de televisão, a altura que um avião está é medida em pés. Esse aqui é um campo de futebol americano. Ele é medido em jardas. Ele é dividido aqui, ó, tem 5 divisões, tá vendo? Cada uma é uma jarda, ok? Uma jarda, 3 pés. Um pé, 12 polegadas. E agora, galerinha? Senta que lá vem história. Vamos falar sobre o sistema métrico decimal. Na antiguidade, cada povo utilizava uma unidade de medida, o que dificultava o comércio entre as nações. Por isso, em 1789, o rei Luís XVI ordenou à Academia de Ciências de Paris a criação de uma comissão de cientistas para estabelecer um sistema padronizado de medidas. Desse modo, foi criado o sistema métrico decimal, composto inicialmente por 3 unidades básicas: o metro, o litro e o quilograma, e por seus múltiplos e submúltiplos. Ele foi atualizado e substituído pelo Sistema Internacional de Unidades, SI, aprovado em 1960 e utilizado hoje em quase todos os países. Quase, porque esses em vermelho não adotaram: Estados Unidos, Libéria e Mianmar. Ok? Bacana, né? Unidades de comprimento. Ei! Atenção, hein? Vamos aqui que é muito importante. Então, aqui nós temos essas unidades, que são as unidades de comprimento. O metro, né? Ele está aqui. Então, aqui nesse quadro, você consegue ver os nomes, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, são os múltiplos, estão aqui acima do metro. E os submúltiplos, logo embaixo. É uma escadinha, tá? E aí, o que a gente verifica, né? Se eu tiver aqui 1000 milímetros, eu tenho 100 centímetros. Eu tenho 10 decímetros e eu tenho 1 metro, tá? Então, a gente sempre multiplica ou divide. Nós vamos conseguir ver isso direitinho no próximo slide. Transformação das unidades de comprimento, que é o que os alunos mais têm dificuldade. Então, nós temos, como eu já falei, o metro, nós temos os múltiplos, que é o decâmetro, hectômetro, quilômetro, e nós temos os submúltiplos, que é o decímetro, centímetro e o milímetro, ok? Então, o que ocorre? Para eu conseguir uma unidade imediatamente seguinte, né, nós vamos multiplicar. Então, se eu tenho 1 quilômetro, eu vou ter 10 hectômetros,
né? Então, se eu tenho 10 hectômetros, eu vou ter 100 decâmetros. Se eu tenho 100 decâmetros, é a mesma coisa que 1000 metros. Então, eu digo que 1 quilômetro são 1000 metros, ok? E assim por diante. E se eu for fazer do milímetro, né, a operação inversa, eu tenho sempre que dividir, porque o milímetro é menor que o centímetro, que é menor que o decímetro, que é menor que o metro, e isso nós já verificamos naquela escadinha, ok? Para transformar as unidades, podemos proceder de duas formas. A primeira, utilizar a multiplicação ou a divisão, como podemos ver aqui, por 10, de acordo com a casa de mudança. Ou ainda, a gente pode usar uma coisa mais prática, que é mudar a vírgula de lugar, tá? Ok? Galerinha, vamos para um exemplo? Porque eu acho que tudo fica mais fácil com um exemplo, ok? Então, se eu for transformar 8,5 km em metros, então de quilômetros, passar para metros, vamos para a primeira situação aqui, que é fazer a multiplicação ou a divisão, dependendo do que eu quero. Neste caso, eu vou fazer uma multiplicação, porque eu estou transformando uma unidade maior numa unidade menor, ok? Então, nós temos o que? Nós vamos transformar o quilômetros em metros. Então, vamos passar o quilômetros para hectômetro, depois o hectômetro para decâmetro e o decâmetro para metro. O que significa que eu tenho que, para transformar quilômetros em metros, eu tenho que multiplicar por 1000. Porque 10 vezes 10 são 100 e 100 vezes 10 são 1000. Então, 1 quilômetro são 1000 metros. Então, basta eu fazer a multiplicação de 8,5 por 1000, ok? Então, vamos lá. Esse zero aqui, eu abaixo, né? Isso vai acontecer com os 3 zeros, né? Isso a professora já explicou para vocês. E eu vou multiplicar 1 vezes 5. 5, 1 vezes 8. 8. São quantas casas após a vírgula que eu tenho? Uma só. Então, eu vou contar uma casa de trás para frente e colocar a vírgula. Isso mesmo. Se eu multiplicar 8,5 km por 1000, eu tenho 8.500 metros, porque esse zero não tem necessidade de colocar. É isso aí, pessoal. Muito bem! Vamos para mais um exemplo? Agora, nós vamos para aquele segundo caso. A gente vai transformar 8,5 km em metros, mudando a vírgula de posição. Nós temos o quê? 8,5 km? A vírgula está aqui. Então, eu tenho 8 km e 5 hectômetros. Situando direitinho na reguinha, fica assim. Essa vírgula, ela tem que parar aqui, que é o metro. Coloquei, certo? E, finalmente, essas casas vão ficar vazias? O que vocês acham? Isso mesmo, nós temos que completar com zero. Então, 8,5 km é a mesma coisa que 8.500 metros. Incrível vocês! Muito bem! Então, vamos para as unidades de massa. Nós temos o que aqui? Nós temos o quilo, o hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Então, nós temos o grama, certo? E nós temos os múltiplos e submúltiplos, ok? Que é do mesmo jeito que eu já havia explicado anteriormente, tá? Aqui nós temos as equivalências, né? Se eu tenho 1000 miligramas, é a mesma coisa que 1 grama, né? Pelo sistema de multiplicações e divisões. Então, e as transformações, professora? É do mesmo jeitinho, como nós fizemos na unidade de comprimento. Então, é interessante vocês pausarem o vídeo e fazer essas anotações, ok? Também utilizamos a unidade tonelada para medir grandes quantidades de massa e representa 1000 quilos. Vou demonstrar para vocês as unidades de capacidade, que é da mesma forma, ok? Nós temos aqui o litro e nós temos os múltiplos do litro e os submúltiplos do litro também, tá? Aqui nós temos os nomes
que é interessante vocês anotarem. E aqui nós temos as equivalências, tá? Então, nós temos aqui o litro, o decalitro, o hectolitro, o quilolitro. E nós temos o decilitro, o centilitro, o milímetro. E também a transformação das unidades é feita da mesma forma que as unidades de comprimento que a Pro já explicou para vocês. Muito legal, né, gente? E, finalmente, nós temos as unidades de medida de tempo. A unidade de medida base do tempo, né, no Sistema Internacional de Medidas, é o segundo. Os múltiplos do segundo são o minuto, a hora, o dia. Essas medidas não são decimais, por isso usa-se as seguintes relações. Um dia são 24 horas. Uma hora são 60 minutos. E um minuto, 60 segundos. Também temos outras unidades de medida de tempo conhecidas, que são milênios, 1 milênio, 1000 anos, o século, 100 anos, década, 10 anos, um ano tem 12 meses, um semestre, 6 meses, um mês comercial são 30 dias, porque nós temos a variação, né? Fevereiro tem menos dias, enfim, mas basicamente 30 dias, né? Quando a gente pensa de uma forma geral. Uma semana, 7 dias. E agora vem a parte que eu mais gosto, as atividades. Estão preparados? Caderno, lápis, borracha, tá tudo aí preparado? Então vamos lá! Choque mental! Muito bem! E nossa primeira atividade... Qual é a unidade mais adequada para medir? O comprimento de um móvel, a distância entre duas cidades, a largura de um livro, o tamanho de uma formiga. Façam essas relações que eu estou aguardando aqui. Vamos lá! E aí, pessoal, já fizeram? O comprimento de um móvel. Metros. A distância entre duas cidades, acertou quem colocou quilômetros. A largura de um livro, centímetros. O tamanho de uma formiga, só pode ser em milímetros, né, galerinha? E aí, foram bem? Com certeza! Atividade. Faça a transformação na forma que achar mais fácil. A Pro no vídeo ensinou para vocês 2 métodos, 2 formas diferentes. E aí vocês podem fazer da forma que vocês acharem mais fácil, tá? Pausem o vídeo e vamos lá! Vamos lá, pessoal, fazer a correção? Então, aqui está a tabela, já com os números localizados certinho para vocês. Então, nós temos aqui 7 quilômetros e 3 hectômetros. Então, por quê? Porque eu preciso... Se é quilômetros, a minha vírgula ela para exatamente aqui. Então, localizar este número na tabela é de suma importância para vocês conseguirem realizá-lo, ok? 8 metros, ó, minha vírgula está aqui, porque a unidade de medida é metros, né? Então, 8,8 metros e 9 decímetros. A mesma coisa ocorrerão com os outros números. Vamos fazer mais um aqui, ó. 74 decímetros. Ah, Pro, meu decímetro está aqui, então minha vírgula vai parar aqui, ok? Então, se eu for usar o método de mudar a vírgula de posição, geralmente é o que os alunos preferem, né? Eu tenho 1 quilômetro e preciso transformar em metro. Ah, então minha vírgula tem que parar aqui, professora? Sim! Então, eu completo com zeros até chegar ao metro, ok? Então, eu tenho 7.300 metros quando eu faço essa transformação. Pro, e se eu não quiser fazer com a mudança? Eu tenho que fazer uma multiplicação. Porque, ó, de quilômetro para uma unidade menor, eu tenho que fazer a multiplicação, lembra? Então, como eu vou andar 1, 2, 3 casas, eu vou multiplicar por 1.000, ok? E aqui, 8 metros e 9 decímetros. Eu tenho que multiplicar também, porque tem que parar aqui, em centímetro. Então, eu multiplicaria por quanto?
Isso mesmo, por 100. Eu multiplicaria por 10, depois por 10 de novo, que é a mesma coisa que multiplicar por 100. Se eu fosse deslocar a vírgula, ela teria que parar aqui. Então, seria 890 centímetros. E de decímetro para centímetro? De decímetro para centímetro, o decímetro está aqui. Eu tenho que só caminhar uma casa, então vou multiplicar por 10, muito bem. Pelo sistema de vírgula, é só colocar a vírgula aqui. Vou ter que completar com 0, né? Para fazer sentido o que eu estou falando. 740 centímetros. Aqui, 2 centímetros, eu tenho que transformar em milímetros. Minha vírgula, ela vai passar uma casa de posição, multiplicar por 10 ou colocar apenas a vírgula aqui, né? Então, seria 23 milímetros. 781 centímetros, eu tenho que transformar em decímetro. Opa, não estou achando o decímetro aqui, porque eu tenho que voltar. O meu decímetro está aqui. Então, em vez de multiplicar, o que eu tenho que fazer? Muito bem, eu vou dividir, ou caminhar, voltar uma casa decimal com a vírgula. Eu divido por 10 ou eu volto uma casa. E aí a minha vírgula para aqui. 4.786 metros, né? Eu tenho que transformar em quilômetro. Então, o meu quilômetro está antes. Ele é uma unidade aqui, anterior. Então, a minha vírgula ela tem que parar aqui. Ou simplesmente eu divido por 1.000, porque são 3 casas que eu estou voltando, tá? 836 centímetros. O meu centímetro está aqui. E eu tenho que transformar em decímetro. Meu decímetro não é uma anterior? Então, eu pego a minha vírgula que está aqui e retorno uma casa. Então, 83 decímetros e 6 centímetros. Ou divido por 10. Aqui estão as respostas para vocês conferirem, mas eu tenho certeza que vocês arrasaram. Aí sim, galerinha. E chegamos ao final de mais uma aula que foi feita com muito carinho para vocês. Espero que todos estejam muito bem e que fiquem muito bem. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.